viver no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. Quando nós buscamos a face de Deus, é aí que nós estamos no centro da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Mas a quarta necessidade básica para Deus trazer um avivamento, para Deus mudar histórias, é se converter dos seus maus caminhos. Deus está falando em se converter dos seus maus caminhos. Queridos irmãos, Deus está dizendo que há maus caminhos em nós, dos quais precisamos nos converter. Isto é, deixar para trás, mudar de rumo, mudar de direção. Hoje pode começar ou recomeçar um relacionamento real e verdadeiro entre você e Deus. Um relacionamento real e verdadeiro entre você e Deus. Hoje você pode ter uma experiência com Deus que você nunca teve antes. Mas lembre-se de uma coisa: sem perdão não há paz, sem confissão não há perdão. Deus está falando: se este povo que chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, irmãos, o pecado deve ser reconhecido, confessado e abandonado. Se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos tem a ver com santidade. Santidade e o perdão de Deus deve ser para nós inegociáveis se queremos ter um relacionamento perfeito e real com Deus. Deus está falando aqui que se o seu povo se humilhar, se o seu povo orar e buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos, ele está dizendo: eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. Olha aí, ouvirei, perdoarei e sararei. Diga isto comigo, diga: ouvirei. Diga mais forte: ouvirei, perdoarei e sararei. Qual é a condição para Deus ouvir, para Deus perdoar e para Deus sarar? A condição é se humilhar, a condição é orar, a condição é buscar a face do Senhor, a condição é se converter dos nossos maus caminhos. Nesse tempo de crise, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de corrupção, nesse tempo de matança, Deus está dizendo: o meu povo precisa se humilhar, o meu povo precisa orar, o meu povo precisa buscar a minha face, o meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Aleluia! Você já começou a entender o que Deus está falando conosco? Você já começou a entender? Quem já começou a entender, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Não há problema você glorificar e nem dar aplausos para Ele. Não há problema. Pode glorificar e dar aplausos para Ele. Ouça bem a partir de agora. Este texto, prezados irmãos, sempre esteve na memória do povo israelita pós-monarquia. Sempre eles passavam por dificuldades, ou seja, sempre que eles passavam por dificuldades, se lembravam dessas verdades. Foi assim, por exemplo, nos tempos do rei Ezequias, Josias e no tempo de Neemias. Ao perceberem a ausência da chuva,
a seca nos campos, as corrupções nas cidades e as opressões dos ricos, esses homens de Deus voltaram seus corações a buscarem ao Senhor, clamaram pelo cumprimento da promessa de Deus, e Deus abriu as janelas do céu. Foi exatamente nos tempos de Ezequias, Josias e Neemias que Israel vivenciou seus maiores avivamentos. Por exemplo, durante o reinado de Ezequias, o templo que estava fechado foi reaberto, o serviço que estava desorganizado foi reorganizado, a Síria foi derrotada, Israel teve grande prosperidade. Nos tempos de Josias, o avivamento trouxe pessoas de volta para a casa de Deus, e o povo se reuniu em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Nos tempos de Neemias, a cidade estava completamente destruída, mas ele buscou ao Senhor. Ele se humilhou, buscou a face de Deus, orou, se converteu dos seus maus caminhos. Deus derramou um avivamento tão impressionante que em pouco tempo as pessoas voltaram para Deus e reconstruíram a cidade. Eles buscaram a Deus, se humilharam na presença de Deus, buscaram a face de Deus e se converteram de seus maus caminhos. Deus respondeu com vida, respondeu com alegria, respondeu com prosperidade e respondeu com força. A vida do povo foi mudada, a vida da nação foi mudada. O mesmo encorajamento que essas palavras trouxe para aqueles homens nos tempos passados deve trazer para nós nesse tempo de hoje. Deus não aboliu a sua palavra e a sua promessa jamais deixou de ser verdadeira. E Deus está dizendo: se o meu povo que chama pelo meu nome, irmão, se nós queremos um Brasil melhor, se nós queremos uma nação melhor, se nós queremos uma mudança na sociedade, Deus está dizendo: o remédio é esse. Se este povo que chama pelo meu nome, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei. É hora da igreja clamar, é hora da igreja se humilhar, é hora do povo de Deus se colocar na posição que Deus quer que você esteja. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Tem gente que ainda não deu o primeiro glória a Deus aqui hoje. A igreja de Deus recebeu a responsabilidade de mudar a história do mundo e das sociedades. O mundo não será verdadeiramente mudado, transformado, apenas através de políticas internacionais. Os países não serão de fato mudados apenas pelo desenvolvimento tecnológico e crescimento na educação. As sociedades não serão melhores se apenas adotarem uma política de desenvolvimento planejado. As pessoas não serão mais prósperas se apenas ganharem melhores salários. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tudo isso os homens podem fazer e devem fazer. O que eu quero dizer é que as mudanças não dependem somente daquilo que os homens fazem. O mundo só mudará de verdade quando a igreja se valer da autoridade que lhe foi dada por Deus.
A igreja tem a sua parcela de responsabilidade, pois ela deve contribuir para mudar a realidade das sociedades. É hora da igreja acordar, levantar a cabeça. Lembro da mensagem de Paulo, quando ele chegou na cidade de Éfeso, e ele encontrou ali uma igreja dormindo, crentes cabisbaixos dormindo, e ele pregou dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem muitos crentes dormindo, pastor. Tem muitos obreiros dormindo. Tem muitos pastores dormindo enquanto o mundo está gemendo. Tem muitos crentes dormindo enquanto Satanás está fazendo hora extra. A igreja precisa se despertar. A igreja precisa levantar a sua cabeça. Deus está dizendo, e Ele não está falando com outra gente, não. É com o seu povo. E se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Ele está dizendo: vem a promessa, ouvirei, sararei e perdoarei. Ouvirei, sararei e perdoarei. Oriande clama labachandarai, oriande clama lamanai, xande clama labachandarai. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor. Hoje nós podemos ver a situação caótica. Todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes tribulações, catástrofes, mortandades, matança. Parece que a cada dia os reflexos da glória de Deus no homem têm se tornado menos perceptíveis. O homem está cada vez parecendo menos com Deus, cada dia parecendo menos com Deus. E olha que este homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas cada dia está parecendo menos com Deus, ou não está parecendo nada com Deus. A sociedade está cada dia mais deformada, mais depravada. Muitos projetos de melhorias e planos de emergência têm sido apresentados, mas nenhum sinal de restauração e melhoria convincente. Onde estão os sinais de restauração e de melhoria convincente? Não existe. Mas Deus está falando aqui conosco, e Ele está falando com o seu povo. E Deus falou naquela época, através de Salomão, falou para o povo da época, e que serve para os dias de hoje. Está mandando a sua igreja orar. Deus está chamando a responsabilidade da sua igreja. E está dizendo: o meu povo precisa se humilhar. O meu povo precisa orar. O meu povo precisa buscar a minha face. O meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Deus está chamando a atenção da sua igreja. Desde os primórdios tempos, Deus tem ouvido as orações da igreja. Meus irmãos, os olhos do mundo estão postos na igreja. O mundo aguarda uma melhoria. A igreja precisa ocupar exatamente a posição que o próprio Deus lhe deu. É tempo da igreja se humilhar. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar a face de Deus. É tempo da igreja se converter dos seus maus caminhos. É tempo de cada membro da igreja, cada obreiro, cada pastor, se vestir de pano de saco e cinza, símbolo de humildade.
intimidade na presença de Deus e de dependência total de Deus. É tempo de rasgar o coração em clamor pela nação e pelas nações. É tempo da igreja brasileira, ouça isto, é tempo da igreja brasileira acordar do sono, deixar de lado as desavenças, deixar de lado as divisões, deixar de lado as picuinhas, deixar de lado as competições, deixar de lado as contendas, as brigas e intrigas. É tempo da igreja se arrepender de sua inatividade. É tempo da igreja se levantar, olhar para o céu e gritar: Deus, salve esta nação, salve o Brasil. Ande clama lavachandarai, eriande clama lamandai. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Não é para ficar pasmado, perplexo e até estupefato com o que está acontecendo. É para se humilhar, é para orar, é para buscar a face do Senhor, é para se converter. Ageu profetizou, pastor, que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Já profetizou o profeta Ageu naquela época. E nós estamos vendo que o mundo está sendo abalado. Mas qual é esse reino que não pode ser abalado? Se o mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado, que reino é esse? O mundo está sendo abalado, mas que reino é esse? Esse reino é o povo de Deus, é a igreja, é a igreja. A igreja não pode ser abalada não. A igreja não pode se abalar não. A igreja tem que se humilhar, a igreja tem que orar, a igreja tem que buscar a face do Senhor. Ei, a igreja tem que se converter dos seus maus caminhos. Aleluia, levanta a mão e dá um brado de glória. Aleluia. Se este povo que chama pelo meu nome orar, mas ao invés de a gente orar, se humilhar, se converter dos nossos maus caminhos, nós estamos preocupados com outras coisas, com as desavenças entre nós mesmos, com as divisões entre nós mesmos, com as picuinhas entre nós mesmos, com as competições entre nós mesmos, com as contendas, brigas e intrigas. É com isso que muitas vezes nós estamos preocupados e gastando nosso tempo com estas coisas. Enquanto isto, o mundo está vivendo o caos que está vivendo, a nação está vivendo o caos que está vivendo, a nossa cidade está vivendo o caos que está vivendo, e nós estamos sendo atingidos. E ao invés de nós atender a palavra de Deus, entre nós, igreja, está havendo desavenças, está havendo divisões, as picuinhas, as competições, as contendas, as brigas e as intrigas. Então Deus está dizendo que há maus caminhos em nós, dos quais nós devemos nos converter. Então vamos acabar com essas coisas, minha gente. E Deus está falando e chamando a nossa responsabilidade. Deus está chamando a responsabilidade da igreja. Andemanai, Shondeclama Labachandarai. Ei, levanta a mão e glorifica a Deus aí aonde você está. Glorifique a Ele. Aleluia. Aleluia. Está
Talvez você não esperava ouvir esta palavra, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus espera, prezados irmãos, que sejamos tão somente fiéis. É isso que Deus quer, senhores, que sejamos fiéis.